Pessoal, Pai do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Universo Cristão. Eu sou o apóstolo Lindomar. Nós estamos abordando o tema Fechando as Brechas. Então nós iremos continuar com o assunto do vídeo anterior, ok? Então se inscreve aí no nosso canal, dá o teu like, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com os teus amigos e vamos divulgar a palavra do Senhor Jesus, ok? Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Glória a Deus. Então nós vimos no vídeo anterior que até as nossas palavras elas estarão em julgamento no dia do juízo. E hoje nós iremos continuar abordando o mesmo assunto que nós abordamos no vídeo anterior. Nós iremos continuar com o mesmo assunto, ok? Então perceba que Deus está falando aqui através da sua palavra que nós devemos nos despojar de tudo. Ou seja, aquele velho homem que nós éramos antes de conhecer a Deus, um homem corrompido e longe da presença de Deus, as coisas que nós praticávamos antes de nós conhecermos a Deus, a mentira, a idolatria, a feitiçaria, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, todas essas coisas, nós precisamos abandoná-las quando nós conhecemos a Deus e passamos a servir, ok? Agora é interessante que, juntamente com esse pacote de coisas que nós devemos abolir de nossas vidas, está incluída as palavras torpes, que são os famosos palavrões, palavras imorais, palavras indecentes e malditas, que não devem ser pronunciadas pela boca dos servos de Deus, ok? Então, Deus está nos ensinando a nos desprender de todas essas coisas, porque essas coisas elas andam na contramão da palavra de Deus. O nosso Deus, ele é santo e ele não vai compactuar com o erro, com o pecado. Okay? Mas olha só o que é que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 9. Ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças. Glória a Deus.
aos que a ouvem. Então, Efésios capítulo 4, versículo 29. Então, perceba que Paulo, cheio do Espírito Santo, ele está falando aqui a mesma coisa para a igreja de Éfeso. Ele está dizendo, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma dessas palavras imundas, imorais, indecentes, que as pessoas que não conhecem a Deus, elas vivem falando. Então, a gente vê as pessoas nas igrejas, elas se comportando totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. A pessoa, ela entrou na igreja, ela está congregando, mas as velhas práticas continuam ali. Ela continua mentindo, ela continua roubando, ela continua chamando palavrões. Não houve uma mudança de caráter, não houve uma transformação na vida da pessoa. Também não vai ocorrer essa mudança porque os pregadores também, em sua maioria, não ensinam a santificação. Eles não estão mais preocupados com as almas. Eles não estão preocupados se você vai passar a eternidade no lago de fogo ou se você vai passar a eternidade no céu. Então, vão empurrando com a barriga e as pessoas vão caminhando no seio da vaidade, vão caminhando, praticando coisas que até os ímpios olham e dizem, meu Deus do céu, como é que uma pessoa que conhece a palavra de Deus pratica essas coisas na maior naturalidade do mundo? Então, Paulo está falando aqui, Deus falando para nós, que nós devemos abrir mão dessas coisas, dessas palavras imundas e imorais, indecentes. Que as nossas palavras devem ser palavras santas, palavras que irão edificar as pessoas que irão ouvir. Palavras agradáveis, palavras temperadas com sal. Glória a Deus. Então, ele está falando que nós devemos abrir mão das palavras torpes e falar apenas aquelas palavras que forem boas para a edificação, que promovem a edificação para aquelas pessoas que irão ouvir. E para que dê graças aos que a ouvem. Então, aqui Deus está nos ensinando como que nós devemos nos comportar diante da sociedade, diante das pessoas que não conhecem a Deus. Então nós vemos aqui a extrema importância de nós darmos um bom testemunho de vida cristã. Olha só o que é que diz isso aqui na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Olha só o que é que ele diz. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Preste atenção. Andai com sabedoria para com os que estão de fora. Dentro da igreja, todo mundo é santo. Até um ímpio, se ele chegar na igreja, ele consegue se comportar com decência, como uma pessoa santa. Mas
a nossa santidade, ela não é provada apenas dentro da igreja. A nossa santidade, o nosso bom testemunho deve ser dado lá fora, com as pessoas que estão lá fora. Elas vão olhar para você, elas vão observar e vão prestar atenção se aquilo que sai da sua boca nos cultos você está aplicando na sua vida, no seu dia a dia. Então, nós precisamos andar com sabedoria para com os que estão lá fora, com as pessoas do mundo que não conhecem a palavra de Deus. O nosso testemunho é a pregação mais poderosa que nós temos na nossa mão. O crente em Jesus, o verdadeiro crente, ele é uma carta lida em público. A palavra cristão significa ser parecido com Jesus. Então, como que eu estou dentro da igreja dizendo que sou cristão, mas eu não me pareço em nada com o Senhor Jesus? As pessoas olham para mim e me veem idêntico às pessoas que estão lá no mundo. Ou seja, eu estarei dando um mau testemunho para aqueles que não conhecem a Deus. Eles vão olhar para você e vão dizer, se é assim, então, para que ser cristão? Se estão praticando as mesmas coisas que eu pratico, falando os mesmos palavrões que eu falo, eles também falam. Então, dessa maneira, o Evangelho do Senhor Jesus é envergonhado. A palavra de Deus é escandalizada pelos próprios cristãos. As minhas palavras, as tuas palavras devem ser temperadas com sal. Olha o que ele diz aqui no versículo 6, Colossenses, capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Ele está falando que nós devemos sermos pessoas mansas. E o que é uma palavra temperada com sal? É uma palavra pura, sem malícia, sem maldade. Suas palavras devem ser temperadas com sal. E agradável. Isso não quer dizer que você vai ter que sair por aí dizendo aquilo que o povo quer ouvir. Está dizendo aqui que você deve falar com sabedoria, para que as pessoas ouçam e elas vejam em você a diferença, que você é diferente dos demais, é diferente das outras pessoas. Você, enquanto as outras continuam mentindo, chamando todo tipo de palavrões, praticando abominações e mais abominações, você está fazendo totalmente o contrário dessas pessoas. Isso é dar um bom testemunho de vida cristã. Para nós encerrarmos, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, o Senhor Jesus diz assim, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.
Glória a Deus. Então, olha só. Paulo diz que as nossas palavras devem ser palavras temperadas com sal. Paulo diz que nós devemos dar um bom testemunho de vida cristã. Agora, o Senhor Jesus vem e fala a mesma coisa. Jesus está falando aqui que nós somos o sal da terra. Então, por que Deus nos compara com o sal? O sal, ele não recebe sabor de alimento algum. Pelo contrário, ele dá sabor. Então, por exemplo, para os irmãos entenderem melhor, você convida um amigo seu para a sua casa e você prepara para ele um banquete. Você coloca todos os ingredientes necessários para que a comida fique saborosa. Só que aí você esquece de colocar o sal. Aí eu pergunto para você, essa comida ela vai ter sabor? Ela não vai ter o sabor que ela teria com o sal. Mas quando você coloca o sal faz toda a diferença no meio daquela vasta quantidade de ingredientes. Então, Jesus está falando que nós devemos fazer a diferença no meio de uma sociedade corrupta, adúltera e cheia de engano. Então, se você está na universidade, você é o sal daquele lugar. Você vai fazer a diferença das demais pessoas. Você deve ser a pessoa mais honesta, mais correta, mais santa, mais justa daquele lugar. Porque esse é o maior testemunho que um crente pode dar. Você está ali fazendo a diferença no meio daquelas pessoas. Em qualquer outro lugar que você estiver, você deve fazer a diferença. Você deve ser o sal da terra. Agora, interessante é o que Jesus fala aqui na parte B do versículo. Jesus diz, mas se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, por exemplo, ele está dizendo assim, olha, se a fé de vocês se estragar, se vocês abandonarem os princípios da palavra de Deus, abandonarem os mandamentos, a palavra do Senhor, vocês serão lançados fora. É isso que esse texto está falando. Nós podemos jogar fora a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida, que é a salvação da nossa alma. Então, os escândalos levam as pessoas para longe de Deus, muito longe de Deus. O que nos afasta de Deus é o pecado. Quanto mais você estiver enfiado até o pescoço do pecado, mais distante você estará de Deus. Quanto mais você se afastar do pecado, buscar a Deus, entrar na presença dEle, procurar viver a sua palavra, não é o que os homens ensinam, é o que está escrito na palavra de Deus, mais perto de Deus você estará. Então, que nós possamos continuar sendo o sal da terra, a luz do mundo. Que nós possamos continuar fazendo a diferença no meio de uma geração completamente corrupta, adúltera e cheia de enganos. Ok? Então, querido, nós já estamos chegando na reta final do nosso estudo e gostaria muito que os irmãos compartilhassem esse vídeo aí com os teus amigos. Ok? Então Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família
Fique com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.